vida, temos vários inimigos que buscam nos destruir. Alguns estão muito mais perto do que imaginamos. Queremos a verdade, não importa aonde ela nos leve, mas para encontrá-la precisaremos de muita determinação, estabelecer um plano e não se desviar dele. Bons detetives não têm medo de fazer especulações, por isso é preciso muito cuidado para não se perder no meio do caminho. Nessa investigação, necessitamos de olhos atentos para observar e fontes seguras para obter informações que nos levem à verdade. Nessa série, convidamos você a se tornar um detetive numa mega operação, onde buscaremos incessantemente descobrir quem são nossos reais e piores inimigos, e acima de tudo, como combatê-los todos os dias. Contamos com vocês para resolver esse mistério. E aí, galera, boa noite. Que bom que você está aí acompanhando nossa live, nosso culto, mesmo aí na sua casa. E talvez você vá assistir depois também. O importante é que você está aqui conosco. E hoje nós daremos prosseguimento à nossa série Detetive. Nós já falamos sobre a ira, pastor Judson falou sobre a preguiça e hoje eu irei falar sobre o medo. Vamos orar primeiramente para que Deus esteja nos dirigindo, me dirigindo, para que não sejam as minhas palavras, mas as palavras dele para a sua e para a minha vida. Amém? Ó Pai, em nome de Jesus eu quero te clamar, ó Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite. Eu converso com muitas pessoas que têm enfrentado o problema do medo. E eu venho te clamar, ó Deus, que o Senhor esteja agora usando a minha vida, usando a tua palavra que é viva e eficaz para falar aos nossos corações e transformar nossa vida. Eu quero te pedir por essa pessoa que está assistindo na sua casa agora, por aquelas que assistirão posteriormente, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor esteja adentrando e fazendo com que essa palavra entre pelos ouvidos, que percorra pelo coração, pela mente, trazendo metanoia. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Galera, nós estamos falando aí sobre alguns inimigos, então estamos agora neste momento tentando descobrir possíveis inimigos que a gente pode ter na nossa vida, que são capazes de nos destruir. Isso mesmo, então você tem sido um detetive juntamente conosco nessa caminhada, nessa jornada, e hoje nós vamos falar sobre o medo. Eu quero que você fique ligado aí. Abra sua Bíblia aí na sua casa, onde você estiver, em Gênesis capítulo 3, eu vou ler o verso 10, para a gente começar aqui a falar um pouco e a explanar sobre esse tema. Gênesis capítulo 3, verso 10 vai dizer assim, vamos ler o 9 primeiro. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, onde você está? E ele respondeu, ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Aqui é a primeira vez que a palavra medo aparece na Bíblia. Após Adão e Eva pecarem, a Bíblia diz que Deus chamou a Adão, até porque a Bíblia nos diz que eles se encontravam todos os dias. Isso mesmo, Deus, Adão e Eva se encontravam para trocar aquela ideia, para ter aquela conversa. Imagine só que beleza, que maravilha que era poder conversar ali, tete a tete com Deus. Mas eles escolheram o pecado, nós escolhemos o pecado. Escolhemos querer ser Deus, e de fato escolhemos ainda hoje, porque o pecado vive ainda em nós. Então, esse foi o primeiro momento em que nós vemos sobre a palavra medo. Mas o que é um medo? Eu trouxe aqui uma definição, que a palavra medo, ela indica e ela significa uma espécie de perturbação
diante da exposição a um perigo, seja esse perigo real ou não. Então veja, toda vez que você vai atravessar a rua e vê um caminhão vindo correndo, uma espécie de medo, de precaução, te liga um sinal de alerta e você para, você não percorre. Ou às vezes você está, por exemplo, num lugar muito alto, para quem tem medo de altura, e você chega, vai lá no terraço do prédio, você chega na ponta do prédio, você olha para baixo, aquilo te dá medo. E nós temos aí vários tipos de características, vários tipos de medo, né? E aqui eu trouxe essa ideia também, nós vamos falar um pouco sobre o medo real e o medo não real. Fisicamente falando, só para a gente entender, o medo é uma sensação que acontece em consequência da liberação de hormônio, como a adrenalina no nosso corpo. Então, quando uma pessoa está tomada de muito medo, há uma descarga de adrenalina por parte do nosso cérebro que emite um comando, e o nosso corpo, quando está com muito medo, nós temos algumas características. Por exemplo, o coração começa a bater disparado, você pode ter tremedeiras, sudorese, quando é um grau muito alto, pânico. Ou seja, por quê? Porque dentro do nosso organismo está desencadeando uma reação química, que começa a partir do cérebro e vai sendo enviado para todo o nosso corpo. Eu achei uma definição bem legal de Aristóteles, um grande filósofo. Ele diz assim: o medo é uma dor ou uma agitação produzida pela perspectiva de um mal futuro que seja capaz de produzir morte ou dor. Ou seja, nós sentimos medo sempre que olhamos para uma situação que possa nos causar medo ou dor. Eu já falei aqui que eu tinha muito medo de altura, eu não subia em escada, não fazia nada. E o dia que eu fui saltar de paraquedas para acabar com esse medo, de fato eu não queria sair do avião, eu estava desesperado lá em cima. E ali, de fato, na minha mente, vinha a possibilidade de morte ou de dor, porque eu ficava pensando, e se eu saltar daqui, esse paraquedas não abrir, meu Deus do céu, e se ele abrir só uma parte, e eu ficava naquele momento, e o meu coração começou a disparar, eu comecei a suar, porque é isso que o medo nos causa. Então esse medo ele é produzido, é uma agitação que vem ao nosso corpo através da nossa mente, sempre que nós podemos ver um mal no futuro. Só que às vezes o medo não é real, sabe por quê? Porque esse mal às vezes ele é só imaginário e não é real. É isso que acontece com algumas pessoas que possuem síndrome do pânico. A síndrome do pânico é causada por uma ansiedade muito grande e às vezes ela leva a gente a ter medo de algo que não é real, algo que só nós estamos vendo. Porque o medo em doses homeopáticas ele é importante, porque ele nos livra de situações que podem nos trazer dor, morte ou qualquer outro tipo de dano. Então veja, o medo ele é importante quando você chega na beira da rua para atravessar e vários carros estão vindo, porque ele te segura e fala, poxa, eu preciso ter mais atenção aqui, eu preciso ter mais cautela. Então, quando a gente pensa no medo, a gente fica pensando, poxa, e o medo, será que ele é bom, será que ele é ruim? Como as pessoas lidam com o medo? O fato é que o medo ele pode nos impedir, de maneira benéfica, de cair em um abismo, porque a gente chega na ponta dele e fala, não, eu não vou seguir. Ou a gente pode ter um medo que é maléfico, é esse que nós vamos falar hoje, o medo que se torna o nosso inimigo, porque o medo ele também pode criar uma muralha que nos impede a caminhar. Ou seja, ele pode nos impedir, o mesmo medo, ele pode nos impedir de cair num abismo, ou também pode ser uma muralha que bloqueia a nossa mente, a nossa visão,
e a nossa vida. E o medo não é em decorrência da situação, mas é algo que está dentro de nós. Veja, porque algumas pessoas têm medo do escuro, mas outras têm medo de sair de dia. Algumas pessoas têm medo da vida, outros têm medo da morte. Algumas pessoas têm medo de ficar solteiro, outras têm medo de casar. Algumas pessoas têm medo de ter medo. Você já viu isso? Esse é o ápice do medo. Geralmente quem tem síndrome do pânico tem medo de voltar a ter aquele medo que já sentiu, porque a síndrome do pânico é um medo descontrolado, é quando a sua mente já não tem mais controle sobre a sensação e os pensamentos do seu corpo. E uma pessoa dessa precisa, às vezes, de tratamento com psicólogos, com médicos, para que possam auxiliar a voltar ao seu estado normal. E como eu fiz a pergunta, o medo é bom ou é ruim? Depende. Quando ele nos protege, ele é bom, mas quando ele nos impede, quando ele se torna um inimigo em nossas vidas, nos fazendo inclusive duvidar da nossa fé, do nosso Deus, da nossa vida, isso não é bom. E ele deixa de ser bom, eu anotei aqui, o medo deixa de ser bom quando passa de ser só um sentimento e torna-se um espírito atormentador. Galera, eu já conversei com inúmeras pessoas, inúmeros jovens, adolescentes, pais de família, mães, que estavam passando por esse sentimento de medo, que já não era mais um sentimento, era um espírito atormentador. A pessoa não conseguia mais fazer nada, porque o medo tomava conta dela. A pessoa não conseguia tomar decisões, a pessoa tinha medo de tudo, medo de sair de casa, outras tinham medo, medo de sair na rua, medo de estar com pessoas, tinha medo de ficar em lugar fechado, tinha medo da noite. Inclusive tem jovens até hoje que não gostam de dormir com a luz totalmente apagada, porque isso gera medo. E isso já não é só um sentimento, mas sim um espírito que veio para nos atormentar, para tirar a nossa paz. E é sobre esse medo que eu quero falar. Esse medo que já deixou de ser sentimento e passou a ser um espírito que nos atormenta. E qual que é alguma dessas características desse medo? Primeiro, esse medo que se torna um espírito que nos atormenta, ele tem a capacidade de nos paralisar. Você já ficou paralisado pelo medo? Quando a sua vida parece que para e você não consegue fazer nada, você não consegue pensar em nada, na verdade você já está com medo. E eu vou usar a história de Adão e Eva. A Bíblia fala que Adão se escondeu, ele se paralisou em algum lugar e ficou quietinho, porque ele ouviu Deus chamar e falou, cara, Deus está vindo e Ele vai me destruir. Deus está vindo e eu estou nu. Até então, ele nem sabia o que era estar nu, porque eles viviam assim. Deus os criou assim, e eles não viam maldade em estarem nu, porque o pecado não estava presente. Mas quando eles pecaram, ele se percebeu nu, e Deus chamou o nome dele, e ele falou, poxa, eu estou com medo, porque eu não posso me apresentar nu diante de Deus, e ele é paralisado. Galera, quando eu passei por uma situação grave de medo, eu não conseguia fazer nada, a minha vida ficou paralisada em todas as áreas, e eu converso com outras pessoas que também têm a vida paralisada, elas não conseguem se relacionar com outras pessoas, elas não conseguem ir bem nos estudos, elas não conseguem ter paz, elas não conseguem dormir bem, elas têm medo de quando o dia chega, mas também têm medo de quando chega a noite, e elas estão paralisadas pela vida, porque o medo já se tornou um espírito atormentador, e o medo se tornou um inimigo, isso mesmo, é desse inimigo que nós estamos falando hoje. Então, se você tem ficado paralisado pelo medo, o medo tem te deixado inerte, sem conseguir ir para lá nem para cá, talvez o medo seja um inimigo que você precise vencer. Outra característica que nós temos é que o medo, ele é capaz de atrapalhar as nossas decisões. E agora eu quero usar o texto dos 12 espias que foram enviados para verificar a terra prometida. Moisés havia acabado de morrer,
e Josué envia os 12 espias. E quando eles voltam, perdão, Moisés não havia morrido nessa parte. Moisés envia os 12 espias e quando eles voltam com a notícia. 10 espias voltam dizendo o seguinte: olha, a gente não pode ir, aquela terra está cheia de gigantes, aquele povo vai nos matar, vai nos destruir. E 2 espias voltam: não, a gente tem que ir. Aqueles homens são grandes, mas Deus nos deu essa terra, Deus falou que daria essa terra para a gente. E galera, eles haviam saído do Egito e haviam caminhado por algum tempo até lá, e essa decisão, pelo medo, mesmo que Deus já havia falado que aquela terra seria deles, aqueles 10 espias, pelo medo, voltaram e disseram: nós não vamos entrar. E Deus se enfureceu com aquele povo e disse o seguinte: enquanto essa geração estiver viva, eles não terão a terra prometida. Foi por causa disso, desse medo, dessa covardia, que eles ficaram 40 anos rodando pelo deserto, para que aquela geração, daqueles 10 espias que tinham ido e falado que não deveriam ir para aquela terra, morressem. Já pensou você, pelo medo, ficar 40 anos andando no deserto, sendo que você já poderia estar lá naquela terra, comendo naquela terra que gera leite e mel? Tem gente que vive assim, tem sido atrapalhado pelo medo e não tem conseguido tomar decisões coerentes, porque o medo aprisiona. O medo não deixa você conhecer uma pessoa, namorar e se relacionar com ela. O medo não deixa você experimentar uma nova profissão. O medo te possui, não deixa você caminhar com suas próprias pernas, fazendo você ficar dependente de outras pessoas. E uma das características do medo é atrapalhar as decisões da nossa vida. Então, se o medo tem atrapalhado a sua tomada de decisão, talvez esse seja um inimigo que você precisa se levantar para destruir, porque ele já não é só um sentimento, ele tem sido um espírito perturbador na sua vida. Outra coisa que o medo pode, é uma consequência do medo que ele faz com a gente, ele desfoca a nossa visão. E eu quero apresentar para você agora o que acontece ali em Mateus capítulo 14, versículo 29, diz assim: venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Galera, eu não sei vocês, mas esse para mim, eu digo que deve ter sido o momento mais de adrenalina da Bíblia para Pedro. Pedro era um cara muito intenso, Pedro era 880, eu sempre falo que eu sou muito parecido com Pedro, porque Pedro chamava Jesus de Messias e ao mesmo tempo queria impedir ele de morrer. Pedro era assim, Pedro era ele, ia do 0 ao 100 em questão de segundos. E aqui o que está acontecendo? Eles estão no mar, numa tempestade, e Jesus aparece andando no mar, e eles olham primeiro aterrorizados e falam: meu, é um fantasma. E Jesus fala: calma, eu sou. Jesus não fala sou eu, ele fala eu sou. Eu sou Deus, eu sou o Messias, eu sou aquele que vim para libertar vocês, para trazer a vida eterna, para ser o Cordeiro que vai ser morto, verter o meu sangue na cruz, eu sou. E aí Pedro olha e fala assim: se é o Senhor mesmo, deixa eu ir até aí. E galera, esse não é um tipo de desconfiança de Pedro. Talvez na nossa versão pode parecer: se és tu mesmo. Não, o que Pedro está falando, em outras palavras: Senhor, já que és mesmo, me chama, deixa eu ir aí, deixa eu andar com você. Galera, e Pedro saltou do barco e começou a andar em cima das águas atribuladas e agitadas. Você já pensou que pira andar sobre as águas? Tem galera que vem correndo na piscina assim, tenta ficar pisando para ver até onde vai. Você já viu essa brincadeira?
para ver quem consegue dar um passo mais longe, mas a verdade é que o primeiro passo que você dá na piscina já era, cara, você afunda. Porque nós não podemos andar sobre as águas, mas Pedro foi o único homem, além de Jesus, e Pedro foi o único homem permeado no pecado que andou sobre as águas. Olha que interessante. E a Bíblia fala que ele começou a andar sobre as águas, mas em determinado momento ele olhou para os lados, aquelas ondas grandes, o vento uivando no meio daquele mar da Galileia, e a Bíblia diz que ele ficou com medo. Poxa, galera, fico pensando, o medo desfoca a nossa visão. Pedro poderia ter continuado, pisado sobre as águas, ido para lá e ido para cá, mas não, ele ficou com medo e começou a afundar. E o medo faz isso com a gente. Deus está nos mostrando o caminho, Deus está falando, é para lá. E a gente começa a andar e de repente a nossa visão começa a focar nas coisas ruins da vida, a nossa visão começa a focar nas coisas que estão dando errado na vida, a nossa visão começa a focar naquilo que pode nos matar, nos engolir, mas a verdade é que Jesus estava diante de Pedro e Jesus disse, vem Pedrão, pode vir que você está comigo. E Deus está dizendo isso todo dia para mim e para você, falava, vem Michael, vem. Pode vir que eu estou aqui. E a gente começa aí, galera, mas o pecado vem. Tem uma música do Thales que diz, né? E o pecado vem, as coisas do mundo vêm, as tempestades vêm, a gente começa a ficar atribulado e o medo nos leva para o fundo da água. Sabe por quê? Porque o medo desfoca a nossa visão. O medo faz a gente olhar as coisas de maneira equivocada. A gente começa a focar naquilo que não é para ser focado. O mundo poderia estar caindo, o mundo poderia estar acabando, mas a verdade é que Jesus disse, vem Pedro, não se importa com o resto, vem, pisa na água e anda sobre a água. E galera, esse Jesus, esse Deus está dizendo a mesma coisa para a gente. A sua vida está difícil, você está com medo, Jesus está dizendo para você, vem, pode vir. Eu estou aqui, eu estou cuidando de você, eu estou olhando para você, e não há por que ter medo. Então, se você tem, o medo tem desfocado a sua visão, talvez o medo seja um inimigo que você precisa destruir. E por último, uma última consequência do medo que se atribui a tudo, é que o medo ele nos acovarda. É isso mesmo. E eu quero usar a história do profeta Elias, que acontece em 1 Reis, capítulo 18, versículo 19. Se você nunca leu essa história, você precisa ler. A grande verdade é que os profetas do Senhor todos haviam sido mortos, mas Elias foi escondido numa caverna, alguns outros profetas também foram escondidos com ele. E Deus falou para ele, vai até o rei Acabe, o rei que havia mandado matar os profetas, e diz, se apresente a ele. E a história continua, e o profeta foi até o rei Acabe e propôs o seguinte, eu quero que se reúna todos os profetas e todo o povo, eu quero fazer um desafio para vocês. Olha que coragem do cara. O rei Acabe e a rainha Jezabel queriam matar os profetas, e ele vai lá e falou, eu quero propor um desafio, porque a terra estava em seca, e Deus havia falado para ele que Deus iria mandar chuva, e falou, vai até o profeta, até o rei Acabe, e diz a ele que eu mandarei chuva. E galera, o que acontece? A Bíblia fala que se reuniram mais de 450 profetas de Baal, se reuniu o povo, e daí Elias chegou, o profeta Elias chegou e falou assim, olha galera, o seguinte, nós temos um desafio, vocês vão matar um cordeiro, vão deixar aqui, vão montar um altar, e eu vou fazer aqui, e eu vou orar, e vocês vão fazer e orar ao Deus de vocês, e o Deus que queimar essa oferta, será o Deus Todo-Poderoso, na frente de todo mundo galera. Olha que coragem, ele se apresentou para um rei que queria matá-lo, dizendo que Deus ia mandar chuva e propondo agora contra 450 profetas de Baal esse desafio.
E a verdade é que a Bíblia fala que os profetas de Baal montaram ali o altar. E ele deixou bem claro, não pode botar fogo no altar não, é do zero. E a Bíblia fala que de manhã eles começaram a invocar os deuses deles, e começaram a fazer os transes deles, e começaram a invocar esse Deus, para que aquele Deus que a gente sabe que é um Deus falso, não é o Deus de Israel, o Deus que enviou Cristo, queimasse aquela oferta. E a Bíblia fala que chegou ao meio-dia, e Elias começa a tirar um sarro deles, fala assim, cara, que talvez o Deus de vocês esteja dormindo. A Bíblia fala isso, começa a gritar mais alto para ver se ele escuta. E ele ainda continua, fala assim, vai, tenta, vamos ver se o Deus de vocês consegue. Eu acho que ele dormiu mesmo, grita mais alto, como se gritar fosse sinônimo de sabedoria ou de característica para Deus nos escutar. E a Bíblia fala que eles continuaram de novo até às 6 horas, inclusive se cortando com facas. Você que gosta de fazer isso, saiba que isso não é moda de agora não. Naquele tempo o povo já se feria com facas. Sim, os profetas de Baal, os profetas que adoravam a deuses falsos, faziam isso como ritual. E a Bíblia fala que deu 6 horas e nada disso acontecer. Então, o profeta Elias chega e fala, galera, é o seguinte, cave um buraco em volta do meu altar. E eles cavaram um buraco em volta do altar que ele tinha feito, que cabia 12 litros de água. Agora ele falou, vai lá, encham cestos de água e joguem sobre a madeira. E eles fizeram isso uma vez, agora ele vai lá de novo e fala, pega de novo mais um balde, joga água sobre a madeira. A gente sabe que o fogo, quando vai numa madeira molhada, tem mais dificuldade de pegar fogo. E a Bíblia fala que mais uma vez ele pediu, como se 2 não bastasse, 3 vezes ele falou, vai lá, pega a água de novo e joga no altar. E a Bíblia fala que a água não só molhou toda a madeira do altar, como também aqueles 12 litros do buraco ao redor ficaram cheios de água. E agora com uma oração ele fala, Deus, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, eu não estou aqui em meu nome, mas porque o Senhor me mandou. Por favor, receba essa oferta. E a Bíblia fala que veio um fogo do céu, e aquele fogo não só consumiu aquela oferta, como também chupou, evaporou os 12 litros de água que estava em volta, queimando toda aquela madeira molhada. Sabe o que é interessante? Que esse cara todo corajoso, que fez isso na frente dos 450 profetas de Baal, mandou que os profetas fossem presos, levou perto de um rio e depois matou os 450 profetas. Esse cara corajoso recebe uma notícia. A esposa do rei Acabe, a rainha Jezabel, falou que queria caçar a cabeça do profeta. Cara, olha o que ele tinha feito, veja o que ele tinha causado. Ele tinha feito tudo isso em nome de Jesus, batido no peito e falava, Senhor, me usa, e ele fez isso, ele foi corajoso, só que agora uma notícia de morte o deixa aterrorizado, e a Bíblia fala que ele fica com medo, e foge que nem um desesperado, e vai se esconder em uma caverna. Ele se acovardou, porque o medo faz a gente se acovardar. De uma hora para outra, ele se tornou de corajoso, de usado por Deus a um covarde, porque ele não confiou no Deus que o mandou fazer tudo aquilo. E galera, a grande verdade é que nós temos esse medo em nossas vidas, e muitas pessoas têm deixado o medo se tornar um inimigo, têm deixado o medo se tornar um espírito perturbador. E eu quero encerrar essa parte, antes de partir para o nosso final, dizendo uma frase do Miguel de Cervantes, que escreveu o 2º livro mais lido depois da Bíblia, Dom Quixote. A frase que ele diz é o seguinte: um dos efeitos do medo é perturbar os sentidos e fazer que as coisas não pareçam o que são. É isso mesmo. O medo tem o poder, quando ele nos toma, de fazer as coisas parecer o que não são.
É por isso que Adão se escondeu do Senhor. É por isso que os espias voltaram e disseram: não vamos para essa terra não, que nós vamos morrer. É por isso que o profeta Elias foi se esconder. É por isso que Pedro afundou nas águas, porque o medo, um dos efeitos do medo é perturbar os nossos sentidos e fazer as coisas parecer aquilo que não são. Como vencer esse inimigo? Não adianta só descobrirmos que ele é o nosso, que o medo é um inimigo, mas como vencer? Primeiro, Deus está no controle de todas as coisas. Galera, nós não estamos à deriva. Deus não nos largou nesse mundo, saiu correndo e falou: vai, agora vocês vivam aí. Já enviei meu filho, agora se virem. Não. Salmos capítulo 121, versículo 4 diz assim: aquele que guarda Israel não cochila e nem dorme. Nosso Deus não tira soneca. Nosso Deus não para almoçar, nosso Deus não desliga o celular e fala: agora eu quero um relax. Não, a Bíblia fala que não dorme, não dormita, não cochila o Rei de Israel, o Deus da sua vida, aquele Deus que você aceitou, que você se batizou em nome dEle, em nome do Pai, do Filho e do Espírito, dizendo: Deus controla a minha vida. Esse Deus não dorme. Então por que temer? Se Deus tem o controle de todas as coisas, por que tememos? Porque somos homens de pouca fé. Romanos capítulo 8, 28, diz uma coisa que eu acho muito bonita, diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. É isso mesmo, Deus age em todas as coisas, galera. Então imagine que na pior situação da sua vida, Deus pode usar aquela situação para agir em favor da sua vida. Não importa o que você esteja passando, Deus pode usar aquilo para ensinar algo para você. Ainda que não fosse da vontade dEle que você estivesse sofrendo, ainda que não seja da vontade dEle a escolha que você tenha feito e a enrascada que você tenha se metido, Ele pode transformar e usar isso e transformar isso em bênção na sua vida. Então Deus está no controle de todas as coisas. Por que você está desesperado? Então quando o medo bater, você fala para Ele que não dormita o guarda de Israel, que você não está só, o seu barco não está no meio da tempestade à deriva sozinho, Ele está no barco com você, ainda que você ache que Ele esteja dormindo, Ele não está. Porque Ele está no controle de todas as coisas. Segunda coisa, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e essa é uma das palavras para nós vencermos o medo. Salmos capítulo 46, verso 1 a 3 vai dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude. Imagine a terra mudar de lugar, não é para a gente temer. E ainda que os montes se transportem para o meio do mar, e ainda que as águas rujam, se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, nós não temeremos, porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Você está protegido por Ele. Galera, quando você estiver com medo, entregue-se a Deus, feche os seus olhos e fala: deixa eu sentir que o Senhor é o meu refúgio e fortaleza. E ainda que a sua mente esteja dizendo que não, confie, porque Ele é. E mesmo quando eu andar pelo vale da sombra da morte, eu não terei medo, pois Tu estás ao meu lado, a Tua vara e o Teu cajado me protegem, diz o Salmo 23, versículo 4. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e nós vencemos o medo sabendo disso. E para encerrar a terceira parte, Deus, como vencer o medo, é lançando as nossas ansiedades diante de Deus. Você sabe que a crise, a síndrome de pânico acontece porque a sua ansiedade é tão grande, que ela desenvolve uma reação que te traz medo. É isso mesmo, o que
te gera a crise de pânico, a síndrome de pânico, é uma ansiedade elevada. E Deus sabia que o homem era ansioso. E tanto é que Pedro vai dizer lá na carta dele que nós devemos entregar as nossas ansiedades a Deus, porque Ele cuida da gente. Galera, para que ficar ansioso com o dia do amanhã se a gente nem sabe se esse dia vai chegar? Essa é a grande verdade. A grande verdade é que nós precisamos viver um dia de cada vez, dependendo de Deus, sabendo que Ele é o nosso Deus, que Ele tem agido em prol da nossa vida, que Ele tem cuidado de nós, e que ainda que os mares se revoltem, ainda que os montes se transportem, Ele é o nosso Deus, Ele é o seu Deus, Ele é o meu Deus, e Ele está nos protegendo. Eu queria encerrar dizendo que sim, o medo pode ser um inimigo, mas a palavra de Deus nos ensina que contra esse inimigo existe um homem que veio a essa terra, um homem, um Deus em forma de homem, que veio, que morreu, que ressuscitou e lhe disse: não temas, porque eu venci a morte, eu quero dar a vida para você, a vida não só na terra, mas também a vida eterna. Não deixe o medo destruir sua vida. Não deixe o medo tapar e escurecer a sua visão. Não deixe o medo te deixar inerte em relação às situações da vida. Não deixe o medo te acovardar, porque Deus é o seu Deus. Deus é aquele que não dorme, que não descansa e que cuida da sua vida. Aleluias. Quero dizer para você, se você tem sofrido com esse inimigo, procura alguém, compartilhe. Tiago fala que nós devemos confessar também os nossos pecados, porque sim, o medo se torna um pecado. Porque o medo nos leva a não ter fé, o medo nos leva a duvidar de Deus e achar que as coisas ruins da vida são maiores do que Deus pode ser em nossa vida. Se o medo tem sido um inimigo da sua vida, eu gostaria de orar por você nessa noite. Eu gostaria de clamar ao Senhor para que Ele entre com providência, que você possa entregar o seu coração a Ele. Ó Pai, em nome de Jesus, eu quero clamar e pedir, ó Deus, por toda a vida que descobriu hoje que o medo tem sido um dos seus inimigos. Pessoas que têm sido impedidas de viver a plenitude da vida que o Senhor nos dá, viver a liberdade que o Senhor nos dá, viver a graça que o Senhor nos dá, porque estão aprisionadas pelo medo, estão aprisionadas pela sensação da morte iminente, estão aprisionadas e escravizadas pelo poder desse espírito maligno chamado medo. Eu venho te clamar que o Senhor liberte essas pessoas, liberte essa vida. Não importa, ó Pai, onde ela esteja, na casa dela, se ela está ouvindo essa mensagem agora ou posteriormente, em nome de Jesus, que o Senhor entre com providência, ó Pai, e que nós possamos, e essas pessoas que estão dominadas pelo medo possam saber que o Senhor é o Deus que nos guarda, que o Senhor não dorme, que o Senhor não tira um cochilo, que o Senhor, ó Deus, está presente no nosso barco, ainda que ele esteja na tempestade, ainda que ele esteja no mar revolto, o Senhor está presente neste barco, o Senhor está presente conosco. Traz paz a esse coração atribulado e com medo, traz paz a essa vida que está escravizada pelo medo. É o que eu te peço em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Galera, é isso aí. Semana que vem nós estaremos falando sobre mais um tema a respeito de outro inimigo. E eu te convido a estar ligado aí durante as nossas programações essa semana, nosso podcast na quinta-feira, nossa célula na quarta-feira, que você fique ligado aí também os nossos cultos presenciais no domingo, que também estão voltando. Se inscreva e participe com a gente, beleza? Deus te abençoe, eu vou ficando por aqui, mas nosso culto não acabou, essa banda maravilhosa vai tocar mais uma música. Cante com a gente, louve com a gente, e Deus te abençoe. Boa noite, valeu!
sobre o passado, o pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Entenda a casa mais simples, que o anjo da morte não entra, estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. Amém. É isso aí, gente. Fiquem com Deus e com essa palavra no coração. É isso aí.